Olá, aqui Roberto Herrera, estamos conversando com o professor Daniel Rodrigues, mestre de administração, sobre estratégia. No primeiro bloco falamos sobre o que é estratégia e a importância da estratégia e também sobre formulação e implementação. Nesse bloco vamos falar dos desafios e das barreiras que existem nas empresas para a implementação. Professor Daniel, falando de estratégia, quais são os grandes desafios das organizações, das empresas para a implementação de estratégia hoje? Muito bem, Roberto. Nós sabemos que esses desafios eles são demonstrados com estatística, né? Nós vimos aí que só entre 10 a 20% das estratégias formuladas efetivamente são implementadas, né? Uma pesquisa mais recente diz que 65% das estratégias nunca são implementadas. Então, ou seja, muitas vezes esbarram até no início do processo de implementação, o que acaba tornando aí as gavetas dos escritórios aí, riquíssimas de planos, de meios, de caminhos, mas que não necessariamente, né, são colocados em prática. E, na sua opinião, professor, por que somente um percentual de 10, 15, sei lá, 20% que seja, são implementados? Por que elas ficam paradas? Bem, nós temos invariavelmente algumas barreiras, né, que caminhando aí pelo meio empresarial a gente consegue identificar facilmente, sem aprofundar muito o diagnóstico, né? Um primeiro ponto, nós vimos alguma falta de comprometimento das lideranças, né? Algumas lideranças dentro das empresas não conseguem ou não se engajam o suficientemente necessário para que essas estratégias realmente possam ser implementadas, ou seja, não acreditam necessariamente que aquele plano vai dar certo, né? Nós temos também alguns problemas em relação aos sistemas de monitoramento dessas estratégias, né? Que ou é por um indicador que ele está desajustado, ou ele não está bem redondo para o contexto da organização e também pelo ambiente no qual ela atua, né? Então, a gente pode citar aí de maneira imediata aí como alguns dos principais problemas em relação à implementação. Muito bem. E que ferramentas o professor aconselharia para empresas, para empreendedores? Que ferramentas utilizar para a implementação de estratégias? Roberto, a gente fala de ferramenta que é muito importante, mas também é importante se falar a respeito do comportamento que a organização, que os líderes, que os gestores devem ter, né, em relação à implementação das estratégias, né? Nós vimos empresas grandes, empresas pequenas, com muitas dificuldades em implementar suas estratégias. Então, denota-se que o problema, né, ou que o desafio realmente possa estar até num tipo de comportamento não desejável para este processo, né? Embora nós tenhamos, sim, algumas ferramentas que podem auxiliar nesse processo, como por exemplo, né, o Balance Scorecard, né, que é uma ferramenta aí com objetivos e indicadores de desempenho que ajudam aí a medir o nível de implementação dessas estratégias. Enfim, tem um monitoramento, um acompanhamento, mas é fundamental também que a organização ela tenha um comportamento, né, adequado, que realmente ela entenda que aquela estratégia vai ajudar ela a atingir os objetivos. Enfim, então isso tudo, né, a ferramenta, o comportamento organizacional acabam sendo aí duas variáveis que se complementam e são importantes para a implementação das estratégias. Muito bem, estamos conversando com o professor Daniel Rodrigues sobre implementação das estratégias que a organização e a empresa cria para ter resultados no seu negócio. Não perca os próximos blocos.